Olá, meus amigos, povo de Deus, povo santo. Está no ar o programa Palavra Viva em sua casa, um programa que nasceu no coração de Deus para trazer a sua palavra até você, até a sua família, entrando no seu lar, no conforto do seu lar. Nós te agradecemos pela a sua audiência e nos permitir entrar em sua casa. Pastor Diego, prazer estar com você mais uma vez. Prazer é todo meu, pastor, estar aqui com todos vocês, todos os telespectadores da TV Gerais, trazendo esta mensagem de Deus ao coração de todos nós e que nós possamos, durante este programa, pastor, estar com o nosso coração aberto para receber essa mensagem de Deus que é transformadora, que muda situações e que renova as nossas vidas. Amém, é isso mesmo. A palavra de Deus, ela faz maravilhas nas nossas vidas, né? Quanto mais ouvimos, mais nós temos fé, mais nós cremos no Senhor. Não é isso, pastor? Com certeza, pastor. E eu quero, juntamente com o pastor Diego, trazendo essa palavra ao coração de vocês, ler um texto que está no livro de Romanos, no capítulo 6 e no versículo 14, que está escrito assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha, pastor, telespectador, aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo para todos nós que nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. Mas nós precisamos entender, em primeiro lugar, antes de explicar, né, sobre esse texto, explicar também o que é lei e o que é graça, né? A lei, o Senhor fez a lei, ou seja, não é que ele extinguiu a lei, nós não estamos mais debaixo da lei porque foi extinguido, não, de jeito nenhum. A graça complementa a lei foi feita, né, não para punir, mas para orientar, para educar, para dar rumo, né, às pessoas. E a graça é logo em seguida, é para aqueles que obedecem à lei, né, pastor? Sim. É aquela que vem ao encontro de todos nós, mesmo nós não merecendo. E a graça chega até a nós, né? Eu penso o seguinte, pastor, em relação à lei e à graça, Deus ele cria a lei, né, através de Moisés, nos tempos do Antigo Testamento, e nós sabemos que lei, como o senhor mesmo disse, a lei ela é feita para educar, para dar um seguimento, né, às pessoas, ter uma postura, porque senão, se não tiver lei, as coisas vão ser uma maior bagunça. E nós sabemos que, então, Deus, ele quer de mim e de todos nós, que nós realmente possamos ser cumpridores da lei. Mas nós entendemos também que nós somos uns seres errantes. Nós falhamos, nós erramos. Às vezes nós falamos algo que não precisava de falar, às vezes nós ficamos nervosos, bravos, e temos uma atitude errada, uma fala errada, enfim, nós erramos, nós temos esta limitação, sabe? Nós não somos perfeitos, mas é aí que entra a graça, porque a pessoa que, porventura, ela falha em determinada área, entra a graça do Senhor, porque o Senhor ele não exclui aquele que erra, o Senhor ele exclui aquele que quer viver uma vida de pecado. É muito diferente você errar e consertar do que você errar e continuar no erro. Então nós podemos ver que Deus ele não se relaciona com a pessoa que erra e permanece no erro, mas aquela pessoa que erra, ela tem o entendimento que ela tem a graça de Deus. A graça de Deus é aquela graça, é o favor que nós não merecemos, é o perdão que nós não merecíamos. E Deus, ele nos perdoa. Então, se nós errarmos, nós temos que entender que há um caminho a prosseguir, que há uma necessidade de nos arrependermos. É a graça de Deus, é a oportunidade que Deus nos dá depois que nós erramos. Porém,
existem aquelas pessoas que erram, entende que está errada e que quer permanecer no erro. Essas pessoas, aí Deus não quer nenhum tipo de relacionamento com essas pessoas. Então nós precisamos de compreender que a lei é para educar, a graça é para perdoar. E Deus, Ele sabe que nós não somos perfeitos e Ele está sempre disposto a nos perdoar. Mas o interessante é errarmos e pedirmos perdão. Arrepender. Arrepender, não é, não, eu errei hoje, amanhã eu erro de novo, depois eu erro de novo. Não, não. Deus não é bobo, nós sabemos. A própria palavra do Senhor já diz que ninguém zomba de Deus. Ninguém, faz Deus de bobo. Aquilo que o homem planta é aquilo mesmo que ele vai colher. Então nós precisamos de compreender que Deus ele é gracioso, mas Ele também é justiça, Ele sabe todas as coisas. Verdade, pastor. A lei, é assim, para exemplificar, ela é como a luz de uma lanterna, que mostra o obstáculo no escuro. A luz, ela não tira o obstáculo, mas ela mostra para você evitar aquele obstáculo, para você sair fora daquele obstáculo. A lei é como um prumo que é colocado em uma parede, que vê se a parede está certa. Se ela estiver torta, o prumo mostra a tortura da parede, mas o prumo não tira a tortura da parede. Não conserta. Não conserta. Agora, a graça é que nos salva, né? Então, se eu vi o erro e eu corrigi, a graça chega até a mim. Amém? Então, querido, nós precisamos aprender a se livrar do pecado, né? O pecado é a coisa mais terrível que acontece na vida de uma pessoa. Por quê? Porque o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. A única coisa. Se tiver, como o pastor disse, na prática do pecado, Deus não vai se fazer presente. É verdade. Então, nós temos que nos livrar do pecado. Livra do pecado, meu amado. Olha, por isso nós precisamos aprender da palavra de Deus, né? Ver a luz mostrando o obstáculo para a gente evitar essas coisas. Não, pastor, e o pecado, ele é assim, ele é tão destruidor que a palavra de Deus diz que as nossas iniquidades não faz com que a nossa oração chegue a Deus. Exatamente. Então assim, o pecado, ele quer destruir relacionamento. E qual é o relacionamento que o pecado quer mais destruir? O meu com o meu Senhor. E, consequentemente, se nós começarmos a dar brecha para o pecado, ele vai começar a trabalhar, o inimigo começa a trabalhar na vida da pessoa e começa a destruir relacionamento entre pessoas. O pecado, nós sabemos que o próprio Jesus, ele diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa foi a fala de Jesus. Mas a parte A do versículo fala sobre o inimigo. O inimigo só vem para roubar, matar e destruir. A única coisa que o inimigo quer fazer comigo, com você, é roubar a nossa paz, é roubar o nosso amor, é roubar a nossa paciência, é matar a nossa vida espiritual com o Senhor, os nossos sonhos, e destruir os nossos relacionamentos, destruir relacionamento com Deus, destruir relacionamento com pessoas. O inimigo, ele nos quer ver mal, o inimigo, ele nos quer ver, sozinhos, e ele é assim, ele é astuto. E nós precisamos de compreender que nós precisamos vencer o pecado das nossas vidas. Nós precisamos de avançar espiritualmente. E quando nós estamos bem com o Senhor, quando nós estamos bem com Deus, todas as outras coisas, elas ficam boas também. Exatamente. Nós sabemos lidar com qualquer outra dificuldade, porque nós entendemos quem Deus é, quem nós somos e o que eu posso esperar do meu Deus. Entendeu? Então, nós precisamos de compreender, e que nós possamos vencer
todo o mal das nossas vidas. Pastor, olha para você ver, a maldade, a crueldade do pecado, o que ele faz com o ser humano. E como eu disse, né, a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E o pecado separa o homem do homem, né, dos amigos, da família. Porque quantos casamentos são desfeitos? Acredito que mais de 98% dos casamentos desfeitos são por causa do pecado. O pecado entra na vida de uma pessoa e então o casamento dele acaba. O pecado destrói amigos. O pecado destrói sociedades. O pecado destrói relacionamento com pessoas. O pecado separa o homem de Deus. Então, preste atenção, querido. Vale a pena pecar? Claro que não. Não, temos que fugir do pecado. Temos que fugir da aparência do mal, diz a Bíblia. Não podemos flertar com o pecado, querido. O pecado é um mal danoso, destruidor. Então, foge do pecado. Se você tem qualquer coisa, né, envolvendo o pecado, sai fora. Não perca a sua família, não perca os seus amigos, não perca o seu relacionamento com Deus. Que é o mais precioso, né, pastor? Que é o mais precioso. E é como você falou, se a pessoa estar bem com Deus, busca viver uma vida em santidade, que faz conforme a palavra de Deus, as outras coisas tudo vai dando certo, né? E se tiver qualquer dificuldade, ela vai entender em quem ela vai esperar. Exatamente, porque dificuldade nós vamos passar, nós vamos ter, isso aí é impossível ninguém ter, não tem ninguém que vive só na boa, tem lutas, tem dificuldades, tem desertos, passamos por deserto, ou seja, deserto por causa de uma enfermidade, ou por causa de um emprego que foi perdido, né, ou por causa de qualquer outra coisa, mas temos, né? Então nós não podemos flertar com o pecado. O pecado é danoso. É como as flores, né, pastor, nas estações, né? Sim. Existe a primavera, existe o momento em que as flores aparecem, mas também existe o inverno. Uma hora que as flores elas recolhem, elas caem, é uma mudança, sabe? É a mesma coisa nas nossas vidas. Às vezes as coisas florescem, as coisas são boas, bonitas, agradáveis, mas existe o inverno nas nossas vidas também, né, pastor? E nós precisamos de compreender que fazendo esse paralelo, né, sobre as estações, o melhor lugar de se estar sempre é nos braços de Deus, principalmente no inverno, principalmente nos momentos mais difíceis, sabe? É o melhor lugar para se estar, são os braços de Deus, é a mão poderosa do Senhor agindo sobre nós. Mas então, como é que a gente fica livre do pecado? A primeira coisa, pastor, que a gente tem que fazer, e telespectador, é você confessar o pecado, né? Você arrepende e confessa, pede perdão para Deus, porque senão você adoece, querido. O pecado faz a pessoa adoecer. Sabe o que o rei Davi disse no Salmo 32, versículo 3? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Ele calou, ele pecou e ficou caladinho. Ele gemia, adoeceu os ossos dele. Mas quando ele confessa e recebe o perdão, Deus revigora a sua saúde, restaura o seu ânimo, né? Dá a ele sonhos. É isso. Então, não vive no pecado, querido. Sai fora do pecado. Ok? Olha, nós vamos para um pequeno intervalo, mas nós
voltaremos logo em seguida. É 1 minuto apenas, ok? E nós queremos continuar falando sobre vencer o pecado nas nossas vidas. A TV Imóveis, o imóvel que você procura está aqui. Conheça o melhor investimento da região. Residencial Clara Nunes. Lotes com 360 metros quadrados, totalmente urbanizados, excelente topografia, localização privilegiada, financiamento próprio em até 120 vezes. A TV Imóveis, praticidade e rapidez na obtenção do seu financiamento imobiliário. A Avenida Getúlio Vargas, 52 Centro, Paraopeba, 3714-1192. Drogaria Gerizim, medicamentos e perfumaria, farmácia popular, aplicações de injetáveis, teste da glicose, aferição da pressão arterial, atendimento domiciliar e teleentrega. Temos o melhor atendimento e convênios empresariais. Drogaria Gerizim, o essencial é ter saúde. A Avenida Dom Cirilo, 247 Centro, Paraopeba, 3714-1017 e 3714-3655. Via Modas, confecções, masculino, feminino e infantil. O que está na moda você encontra aqui. E se você vai presentear, a Via Modas tem as melhores opções em presentes. Uma completa linha de cristaleria, louças e acessórios. Descontos especiais nas compras à vista ou em até 6 vezes no cartão. Via Modas, Avenida Getúlio Vargas, 37, Centro, Paraopeba, 3714-1510. Guto Automóveis, os melhores veículos da região com garantia e procedência. Compra, venda, troca, financiamento e consignação. Guto Automóveis, honestidade e transparência, garantia de bons negócios. Guto Automóveis, Avenida Doutor Júlio César, 273, Dom Cirilo, 31 99783 6435, Paraopeba. Muito bem, estamos de volta com o programa Palavra Viva em sua casa. Hoje nós estamos falando sobre um assunto muitíssimo importante, que é vencer o pecado, sair fora do pecado. A palavra de Deus, pastor, diz em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis tudo que se fez novo. Então, olha, para você vencer o pecado, você precisa ser uma nova criatura. Você precisa estar em Cristo. Ninguém sozinho vence o pecado, pastor. O diabo, ele é muito mais forte do que nós. O diabo, ele é astuto, como você disse, e ele chega te oferecendo, flores. O diabo não chega perto de você te espantando. Ele chega, é como você quer pegar uma galinha, você joga um milho para ela e ela vem. Então, o diabo, ele é mau, pastor, e ele quer destruir. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, se você estiver em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas, quais são as coisas velhas? Os pecados, o que você fazia de errado, fica para trás e tudo se faz novo na sua vida. É verdade. É uma nova vida, é uma nova experiência, pastor. Com certeza, e isso mostra o poder transformador que o Espírito Santo de Deus ele tem, né, pastor? Porque essa transformação, essa mudança de mente, essa mudança de atitude, ela é feita através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, a nossa vida ela muda, porque o Espírito do Senhor ele entra nos nossos corações. Aquilo que nós pensávamos que era pecado,
que não era pecado, hoje nós já sabemos que não é da vontade de Deus, não é do agrado de Deus. E existe muito disso. Existem muitas coisas as pessoas fazem sem saber que está errando, sabe? Pensa que não tem nada a ver. Então nós precisamos de entender que o Espírito Santo de Deus, ele transforma a nossa mente. Ele nos faz enxergar o que nós não enxergávamos. Ele nos faz ter uma intimidade com Deus. E através dessa intimidade com Deus, os nossos conceitos mudam, os nossos costumes mudam. Então nós precisamos de simplesmente abrir o nosso coração e deixar com que o Espírito Santo de Deus, ele transforme as nossas vidas, deixando com que o velho homem, ele fica lá para trás e que nós possamos ter uma nova vida, uma vida que o Senhor, ele quer para mim, para você. E foi o que foi dito aqui, pastor, segundo o texto bíblico que lemos, 2 Coríntios 5,17, se aquele que está em Cristo, como que funciona isso, estar em Cristo, né? Às vezes, muitas pessoas acham que eles estão em Cristo e às vezes não está. Por que não está? Talvez porque ainda não confessou Jesus, né? Você precisa falar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus é o Senhor da sua vida. Então, estar em Cristo é você, né, mudar de rumo. Com certeza. A palavra de Deus diz, pastor, para você não pecar, você precisa, né, viver a vida que Deus trouxe para nós. E em 1 João 3,9 está escrito que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, para nascer de Deus, que todos nascem, né? Todos os seres humanos que está aí, porque um dia nasceu e vive. E para você nascer de Deus, é isso, é você confessar Jesus. E você confessando Jesus, né, você vai ter desejo em aprender a palavra de Deus. Você aprendendo a palavra de Deus, você vai ter desejo em batizar. Ah, mas eu já fui batizado quando eu era criança. Batismo é arrependimento de pecado. Você, quando criança, você não tinha nenhum pecado, muito menos você ia arrepender. Não tem noção, né? Não tem noção. Para você passar pelo batismo, você precisa saber o que você está fazendo. E é você, não é o meu pai, não é quem cuida de mim que vai, né, me batizar porque eu preciso ser batizado. Não, eu preciso ter consciência do pecado e não precisar de praticar as coisas erradas. Então, você aprendendo da palavra, você vai batizar, você vai envolver com as coisas de Deus, pastor. E o maior exemplo sobre batismo, pastor, é do nosso próprio Jesus. Jesus, ele não batizou quando ele era criança, ele batizou quando ele já tinha 30 anos de idade. Não é? Olha Então, para você ver. Ele sabia, sabe, o que ele quis mostrar nisso? Ele quis mostrar que a pessoa, ela tem que ter ciência daquilo que ela está fazendo, entendeu? Arrependendo dos seus pecados, não dos pecados dos seus filhos, né? Exatamente. E você passando por toda essa trajetória aí que eu disse agora, né, que é você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é você passar pelo batismo, é você envolver com as coisas de Deus, você vai então a passar a viver uma vida em santidade, pastor. Você não vai ter interesse em pecado, em coisa errada. Isso é errado? Não, estou fora. Ah, mas isso aqui vai te dar dinheiro? Estou fora. Ah, mas isso aqui vai te dar prestígio? Estou fora. Ah, isso aqui vai te ajudar a você chegar onde você quer chegar? Então eu não vou chegar. Porque errar conscientemente é uma agressão brutal contra o seu Deus. E você não vai querer fazer isso. Não é verdade, pastor? Com certeza. Como que você vai ofender com brutalidade a Deus?
É verdade. Não tem como, né? A pessoa tem que ser tem que estar muito fora de si para fazer algo desse tipo. Nós precisamos de retribuir, pastor. Retribuir aquilo que nós recebemos. E nós recebemos absolutamente tudo. Uma vida completa na presença do Senhor. E para que isso acontecesse, Jesus ele teve que se entregar. Jesus ele teve que passar por momentos dolorosos, por momentos difíceis. Foi espancado, foi humilhado, foi cuspido, foi pregado numa cruz, sabe? Foi condenado por algo que ele não tinha feito. Porque a palavra de Deus diz que Jesus nem sequer pecou em pensamento. Verdade. Nem sequer pecou em pensamento. Você já imaginou o que é isso, irmão? Você já imaginou o que é não pecar nem em pensamento? Porque às vezes vem coisas nas nossas mentes, sabe? E que não tem nada a ver com o que o Senhor tem para nós. E às vezes pensamos, mas na mesma hora nós precisamos de repreender esses pensamentos que não são da vontade do Senhor. E muitos dos que pensam, pecam. Tem a atitude errada. Além de ter um pensamento errado, ele tem uma atitude errada. Jesus, nem em pensamento ele pecou. Então nós precisamos de compreender, de retribuir aquilo que Deus fez por nós. E Jesus ele deu a sua própria vida para que eu e você possamos estar hoje, neste programa, ouvindo esta mensagem, para que nós possamos ter uma vida abundante, a qual Ele tem para cada um de nós. Que nós possamos vencer juntos os pecados, que nós possamos prevalecer. Nós precisamos de entender que eu sozinho eu não consigo, mas eu com o Espírito Santo, com a Trindade ao meu lado, eu posso todas as coisas. A palavra de Deus diz em Filipenses, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então nós precisamos compreender que a presença de Deus nas nossas vidas é tudo que nós precisamos. Nós venceremos o mal. A palavra do Senhor também diz que se nós sujeitarmos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nós precisamos sujeitar a Deus. O que é sujeitar a Deus? É nós obedecermos a Deus, é nós estarmos enquadrado naquilo que Ele fala, naquilo que a palavra dEle determina. Isso é você sujeitar, é você obedecer sem questionar, é você saber, sabe, que você o respeita, que você tem Ele como o seu grande exemplo, sabe, a sua grande inspiração. A palavra de Deus diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, sabe, só vamos conseguir resistir ao diabo se nós tivermos a presença de Deus. Não tem como, não tem outra receita, pastor, se nós não tivermos a presença de Deus, o pecado ele vai engolir as pessoas. Com certeza. Sabe? E é o que o mundo está vivendo hoje, né, pastor? Sim, sim. O mundo está vivendo hoje em pecado. E por que o mundo está vivendo em pecado hoje? Sabe por quê? A culpa às vezes nem é da própria pessoa, porque ele não foi ensinado. Os pais não ensinaram seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, ensina os seus filhos a amar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Ensina os seus filhos a ir à igreja para ouvir a palavra. A Bíblia diz que é ouvindo a palavra de Deus que vem a fé aos nossos corações. Então, olha, não despreze a Deus, não despreze a sua família, que não deixe os seus filhos viver a vida de qualquer maneira, não ensina os seus filhos, em nome de Jesus. Outra coisa para você vencer o pecado, talvez você que está desviado de Deus, você que já andou na presença de Deus, que já fez a vontade de Deus, que às vezes já passou até pelo batismo, mas devido às coisas, alguma coisa que chamou a sua atenção e você foi
e envolveu naquilo, você saiu fora da presença de Deus, volta o mais rápido possível para a presença de Deus. Olha, a Bíblia diz em Jeremias 29, 13 e 14, parte A, está escrito assim, olha, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Querido, não vive desviado de Deus. O desviado de Deus sofre. Nós temos um amigo, pastor, ele diz que tem pessoas, os desviados, sofrem igual cachorro. E é uma verdade, querido. Sofre igual cachorro desviado. Então, cuide da sua vida. Volte para Deus. Não fique longe de Deus. Você longe de Deus é alvo fácil do inimigo, é presa fácil. Já viu, pastor, esses programas, Mundo Animal, por exemplo, quando eles mostram lá o animal pegando a sua presa, geralmente ele pega a presa, aquele que sai do bando, que fica sozinho. Aí o animal ataca, fica muito mais fácil. E é assim na vida espiritual também. Cuidado com a sua vida. Muito cuidado. Volte para Deus. Volte enquanto você pode voltar. Busca e me achareis, está prometendo aqui o Senhor. Mas você vai encontrar quando você buscar Ele de todo o seu coração. É verdade. Ok? Olha, querido, foi uma bênção essa palavra, pastor. Verdade. Porque trouxe uma luz para nós nessa escuridão, nesse mundo tenebroso que estamos vivendo, mundo cheio do pecado, que tem levado pessoas à destruição, famílias à destruição. Então volte para Deus, ali Ele é o seu porto seguro, querido. Amém? Pastor, chegamos ao final. É isso aí, é um prazer estar mais uma vez com vocês neste programa. Que Deus te abençoe e que nós possamos juntos vencer todo o mal no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus realmente abençoe a todos nós, que possamos ter dias sempre na presença do Senhor. Amém? Olha, aqui em Tiago 4,8, uma promessa para nós. Está escrito assim, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, olha, procure Deus, que Ele está à sua procura, ok? Deus abençoe você, sua casa, sua família, todos os seu trabalho, sua vida espiritual, no nome de Jesus. E até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Forte abraço. ATV Imóveis. O imóvel que você procura está aqui. Conheça o melhor investimento da região. Residencial Clara Nunes. Lotes com 360 metros quadrados. Totalmente urbanizados. Excelente topografia. Localização privilegiada. Financiamento próprio em até 120 vezes. ATV Imóveis. Praticidade e rapidez na obtenção do seu financiamento imobiliário. A Avenida Getúlio Vargas, 52 Centro. Paraopeba, 3714-1192. Drogaria Gerizim, medicamentos e perfumaria, farmácia popular, aplicações de injetáveis, teste da glicose, aferição da pressão arterial, atendimento domiciliar e teleentrega. Temos o melhor atendimento e convênios empresariais. Drogaria Gerizim, o essencial é ter saúde. A Avenida Dom Cirilo, 247 Centro, Paraopeba, 3714-1017 e 3714-3655. Via Modas, confecções, masculino, feminino e infantil. O que está na moda você encontra aqui. E se você vai presentear,
A Via Modas tem as melhores opções em presentes, uma completa linha de cristaleria, louças e acessórios, descontos especiais nas compras à vista ou em até 6 vezes no cartão. Via Modas, Avenida Getúlio Vargas, 37, Centro, Paraopeba, 3714-1510. Guto Automóveis, os melhores veículos da região com garantia e procedência. Compra, venda, troca, financiamento e consignação. Guto Automóveis, honestidade e transparência, garantia de bons negócios. Guto Automóveis, Avenida Doutor Júlio César, 273, Dom Cirilo, 31 99783 6435, Paraopeba.